Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. As oportunidades no direito estão aparecendo em áreas que até bem pouco tempo eram impensáveis. Uma delas é a de esportes eletrônicos, ou eSports, um dos mercados com maior potencial de crescimento para os próximos anos. O que antes era visto apenas como um hobby de alguns jovens, hoje é uma área muito promissora e carente de profissionais. Nosso convidado, Antônio Bratefisch, percebeu esse movimento e aproveitou seu gosto pelos games para se posicionar como advogado especializado em eSports. Nós vamos conversar sobre as oportunidades e dificuldades do mercado, as questões jurídicas mais relevantes, os impactos do coronavírus e muito mais. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Antônio, seja bem-vindo ao Direito 4.0. E esportes é uma coisa já vem há algum tempo evoluindo e amadurecendo esse mercado. E eu vi alguns números que me chamaram bastante atenção, que a previsão para 2021 seria que esse mercado alcançasse 180 bilhões de dólares e que atualmente a gente tem mais de 2 bilhões de gamers pelo mundo. A gente está gravando isso aqui no meio da pandemia do coronavírus, né? A gente não sabe nem como que isso vai ficar futuramente. Eu não sei se o coronavírus vai prejudicar ou vai beneficiar esses números, mas o que a gente tem percebido é que esse mercado ele já amadureceu e agora não é mais aquela coisa de hobby, entretenimento só, né? Os esportes eletrônicos hoje eles movimentam campeonatos tanto online quanto offline mesmo, com estádios lotados, enfim. Carreiras estão sendo construídas e carreiras muito bem sucedidas, carreiras milionárias, né, dos jogadores e das empresas que estão envolvidas nisso aí. Então, é um mercado que eu vejo que é muito promissor e juridicamente ainda pouco explorado, né? Então, eu acho que seria legal a gente começar falando sobre o que são os jogos eletrônicos, né, os esportes eletrônicos, né, os eSports. Bom, primeiramente, agradecer, obrigado, Gustavo, pelo convite. Contribuir com esse podcast, para mim, é muito bom, porque eu acompanho, né? Sou fã do podcast, então, tá fazendo parte dele, para mim, é muito bom. E, bom, falar um pouco de esportes, né? Você já trouxe alguns números aí que mostram que já não é mais uma brincadeira, já não é algo para você ver com os olhos só de hobby. Realmente, ele é um negócio há muito tempo já, né? Ele já se apresenta como uma verdadeira fonte de negócio, um segmento de carreira, um segmento de profissionais também. Ele movimenta uma grande cadeia de profissionais, uma grande cadeia de investimentos. E explicar um pouco, pessoal, o que é o esporte. O esporte são os jogos eletrônicos que ganharam um cenário competitivo, né? Saem um pouco daquela questão dos jogos serem uma disputa caseira, uma disputa entre você e o seu vizinho, o pessoal do bairro, e ele toma a proporção realmente de um esporte organizado, um esporte com regras, um esporte com um mercado de transações, de contratações, um mercado onde tem uma participação de contratos com alto valor. Então, hoje, ele é um dos mercados de maior expansão e um dos mercados com perspectiva de maior crescimento nos próximos anos. Estamos falando aqui no meio de uma pandemia, né, algo que a gente nunca viveu, que está realmente impactando em vários setores, principalmente o setor do esporte tradicional. O esporte, por exemplo, ele tem uma grande vantagem aqui, que ele não precisa estar com as pessoas no mesmo local. As disputas podem ser feitas online, então cada um na sua residência, cada um no seu território pode desenvolver as competições e muitas das competições elas não param. É claro que a pandemia, de alguma forma, como é uma questão global, ela impacta nas empresas, que são as desenvolvedoras dos jogos, então provavelmente a gente tem aí uma queda, uma paralisação desses números, porque empresas são empresas, vão ter que se reestruturar, mas é uma grande chance do eSport também tomar o protagonismo e se tornar ainda mais popular, porque você já vê atletas hoje participando, atletas do esporte tradicional. Hoje eu vi uma notícia que a NBA vai realizar uma liga com os seus profissionais, com os seus atletas para jogar o NBA 2K, que é
que é um esporte que porta do tradicional para o eletrônico dos jogos de basquete da NBA. Então é algo aí para olhar com outros olhos também para todo o mercado. E tem uma discussão assim que ela é bem básica, principalmente para quem não conhece a área ou tá tomando até ciência disso agora, né? Tá conhecendo os esportes eletrônicos agora como mercado, que eu acho que seria legal também a gente abordar que assim, qual que é a importância da gente dar esse salto de jogos eletrônicos para esporte eletrônico, para considerar realmente esse mercado como um esporte, e aí tem, óbvio, as consequências disso aí que a gente poderia explorar, mas qual que é essa relevância? Eu acho que primeiro a gente diferenciar o que são os jogos eletrônicos do esporte eletrônico, né? Nem todo jogo eletrônico ele tem uma plataforma, ele é direcionado para uma modalidade esportiva eletrônica. Então você tem os jogos, são os jogos casuais, mas que não tem essa abordagem de competição. E você tem modalidades de jogos que elas são direcionadas para o competitivo, às vezes não tem por exemplo, esse interesse inicial da desenvolvedora, mas o próprio cenário, o próprio ecossistema, a comunidade vai criando um cenário competitivo para ele. O porquê que é importante a gente pensar como esporte? Primeiro porque é uma discussão que já existia, né, antes. Eu já vejo como superada se o esporte eletrônico pode ser considerado como esporte. Primeiro que a gente não precisa de nada dizendo se uma modalidade ou uma prática ela é esporte ou não. Essa questão ela vai se criando dentro da sociedade, e a própria sociedade, pelos seus participantes, vão de certa forma, credenciando essa modalidade como um esporte. Hoje, ele já se apresenta com um cenário competitivo estruturado, então você tem regras, você tem jogadores, esses jogadores hoje, eles têm toda uma rotina de jogadores profissionais mesmo, treinamento, base de alimentação, cuidados médicos, então é toda uma rotina que você hoje imagina para um jogador de futebol, por exemplo, ela pode ser adaptada, e ela é adaptada em algumas equipes, algumas organizações esportivas, para o jogador de esporte eletrônico. Então é um cenário que se capacitou, é um cenário que cresceu e se profissionalizou muito para as competições. E também tem os valores envolvidos, né? Games, eu acho que para a nossa geração de hoje, é uma geração que envelheceu, mas que cresceu com o videogame, né? Então você vai ter hoje os adultos com 40, 45 anos, essa margem de idade, que o videogame para eles é natural, faz parte do dia a dia deles, cresceram jogando, e essa geração que vem chegando já nasce com o videogame. Então a gente vai ter uma curva onde os games ele vai estar presente em todas as gerações, né, em todas as idades. E isso se tornando um esporte, isso se mostrando como um cenário competitivo, isso atrai mercado, atrai investimento, atrai patrocinadores que querem colar as marcas deles dentro desse cenário. Então é um pouco disso, o porquê que ele se transforma num esporte, porque também tem o cenário competitivo, né? Todo mundo que joga não quer perder, todo mundo que joga monta suas comunidades para formar um time, isso acaba criando identidade com a comunidade de jogadores e acaba criando realmente fãs, muitos fãs. Você tem hoje equipes de esporte com uma fanbase grande, com uma legião de fãs e que consomem esse tipo de produto, consomem os produtos do time, consomem produtos direcionados ao esporte eletrônico, periféricos, computadores, videogames, o que seja, e isso atrai os olhares. Então, por que isso vem se tornando um esporte efetivamente de grande lugar no cenário competitivo, no cenário esportivo, e no futuro essa discussão se é esporte ou não é, verificar isso, se um jogo é um jogo competitivo ou não, eu acho que isso vai ser superado com muita naturalidade, com muita tranquilidade. A gente vai assistir um jogo, uma disputa de Counter-Strike na televisão, como a gente assiste hoje o futebol de quarta e domingo. Já tem até, inclusive, alguns canais, se não me engano, ESPN já tá passando alguns campeonatos, não tá? A ESPN passa alguns campeonatos, a Sport TV tem a grade, né, ela passa o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, e passa também a Liga de Free Fire, né, a Liga Brasileira de Free Fire. Então, assim, já é algo que naturalmente vai entrando também na mídia tradicional, né, sai um pouco da internet, dos canais de streaming, e já vem tomando a mídia tradicional.
E eu vi também alguns vídeos na internet desses campeonatos, né, com presença offline mesmo, né? Realmente é uma coisa impressionante. As pessoas ali torcendo, aplaudindo, aquela coisa realmente competitiva de times, de rivalidade, tão muito presente, né? Então, para quem nunca viu, eu recomendo entrar na internet e pesquisar um desses campeonatos para ver como que funciona. São milhares de pessoas na torcida enquanto o jogo está acontecendo online lá e vibrando como se fosse um campeonato de futebol normal. Sim, nós tivemos aqui em São Paulo uma das edições da Blast, né? A Blast Series, que é de Counter-Strike. Então, teve uma competição aqui, lotaram o ginásio, ingressos esgotados assim em minutos. A Major de CS, que teria uma edição aqui, né? Ainda terá uma edição aqui no Rio de Janeiro, estava programada para os próximos meses, mas foi cancelada em razão da questão da pandemia, e foi organizada agora para dezembro, mas também vendeu os ingressos dela em questão de minutos. Esgotaram todos os ingressos. Então, realmente, a procura, para quem acompanha o cenário, isso é natural, né? Não causa espanto para ninguém, mas quem está fora realmente do cenário e olha aquilo, se pergunta por quê, né? Por que tanta gente olhando alguém jogar videogame? E quem que são os players desse ambiente? Quem que tá ali? Você tem os jogadores, quem mais que tá envolvido nisso aí, pra gente já até começar a entrar um pouco na questão jurídica e começar a entender essas relações que acontecem entre esses diferentes players? Esse é um outro ponto interessante, porque quanto mais o mercado cresce, o mercado se desenvolve, as carreiras vão se desenvolvendo junto com ele. Então você vai ter hoje você tem como cenário competitivo todas as carreiras de uma empresa tradicional. Então você vai ter o pessoal dos recursos humanos, vai ter o financeiro, você vai ter o advogado. Então você vai ter toda essa parte de estrutura de uma empresa para tomar conta e tocar uma organização esportiva. E fora isso, você abre um leque de cadeias de profissões muito grande. E muitas dessas profissões são profissões que ainda faltam mão de obra qualificada no mercado, ou não existe ainda cursos que capacitem as pessoas para atuar nesse setor. Porque você vai ter o narrador, você vai ter o pessoal que organiza todas as partidas, toda a base de transmissão, você vai ter o pessoal das conexões, o pessoal da tecnologia da informação, que não é só colocar o jogo no ar ou fazer com que o jogo rode sem nenhum tipo de problema, ele também faz a busca dos dados. Então, hoje você vê os jogos e nos intervalos dos jogos ou depois dos jogos tem análise do jogo. Então, você usa todos os dados do jogo, compila aqueles dados, traz como estatística e debate realmente a performance de cada equipe e de cada jogador. Então, são diversas questões, fora marketing, fora gestão de pessoas, psicólogos que atuam diretamente nas equipes para tratar essa questão individual ou de equipe, de como você lidar com a pressão, como você lidar com um cenário de adversidade, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas. Então, tem todo um ecossistema gerador de empregos que você pode ver aí no cenário do esporte eletrônico. E no Brasil a gente já tem alguma legislação específica que trata sobre o tema? No Brasil nós não temos nenhuma legislação específica sobre o esporte eletrônico, né? Há uma discussão grande na comunidade se ela é necessária ou não, essa legislação, porque, como eu já disse, você não precisa efetivamente ter uma lei que diga que uma prática é uma prática esportiva. Por outras características, a gente já consegue identificar o esporte eletrônico como um esporte de fato. Mas ainda tem algumas coisas, por exemplo, que a gente encontra dificuldade para atuar. Por exemplo, questões de passaporte de atletas. Muitas equipes conseguem, né, passaporte de atletas para as competições de esporte, mas ainda é algo que não é tão simples como se fosse um esporte tradicional, e entre outras questões. E aí, na verdade, o que a gente utiliza as leis que já existem, as leis que regulam outras práticas e adaptam efetivamente para o esporte eletrônico. Mas você acha que é importante isso ser tratado como uma área realmente autônoma do direito, ou dá para utilizar as outras áreas, os outros princípios, as outras regras
para tratar as relações dos esportes eletrônicos? Olha, o esporte eletrônico ele se utiliza da interface de outras áreas do direito, né? Eu vejo ele como uma área multidisciplinar, porque quando você atua com o esporte eletrônico, você tem a questão trabalhista, que você precisa ter o conhecimento, a questão desportiva, porque muitos dos contratos são realizados como contratos de atleta, então a legislação esportiva ela é utilizada no cenário. Você tem a questão, por exemplo, de marcas, porque tem a questão relacionada às marcas de atletas, as marcas dos profissionais, as marcas de patrocinadores. Você tem a parte contratual, que influencia em vários setores, vários negócios jurídicos são realizados. Então, assim, eu vejo como uma área que necessita desse caráter multidisciplinar. Lidar com uma área específica do direito, eu não vejo hoje ela como uma área específica do direito. Eu vejo como uma área que tem que ser tratada com as suas particularidades, porque mesmo que você tenha os diplomas legais que você utiliza, é necessário você conhecer um pouco do cenário, porque ele tem características próprias, mas tratar com uma área específica do direito, uma área única do direito, eu não vejo essa necessidade. E como é que funciona assim, a dinâmica dos esportes eletrônicos? O que a gente tem aí agora de pontos de contato jurídicos? Você tem atletas, esses atletas geralmente eles trabalham de forma autônoma, ou eles participam de algum time? Como que é feita essa relação jurídica? Como é que é a questão por exemplo, de treinamento, de horas de trabalho? Como que é que funciona isso? No cenário você vai ter de tudo, né? Você vai ter desde a equipe inicial que está se formando e que já ganha corpo competitivo, mas ainda a estrutura dela jurídica, a estrutura dela legal ainda precisa de reparos, então você não tem a questão contratual muito bem organizada, é algo que você tem que ir, de certa forma, catequizando, né, as equipes para que elas se moldem na questão legal, mas você tem o cenário já estruturado, que são as grandes equipes, INTZ, Pen Games, Red Games, você tem essas grandes equipes que já são bem estruturadas e agem com os contratos dentro da regularidade. O que normalmente é feito? São feitos contratos esportivos para esses atletas. Então, eles puxam essa característica de time, de equipe mesmo, esportiva, e lidam com os seus jogadores como atletas, porque é a questão mais natural, mais razoável e juridicamente mais aceitável para você lidar com essa situação. Por quê? Porque hoje eles são atletas, eles têm horário de treino, muitos jogadores têm horário de treino, então agem diretamente como empregados, né? Você tem uma relação jurídica de trabalho desses atletas com as equipes, e você tem os contratos que também têm as características de um contrato de atleta. Então você vai ter direito de imagem para as questões das transmissões, você vai ter as cláusulas indenizatórias, você vai ter a questão de premiação, tudo isso é tratado diretamente dentro dos contratos. Então essa parte jurídica hoje, nessas equipes grandes, já é bem estruturado. O cenário já caminha com uma regularidade muito boa nisso. E essas grandes equipes elas já estão sendo assessoradas por profissionais que atuam especificamente com esportes eletrônicos, ou ainda você vê que é um mercado ainda que está carente desse tipo de profissional? Você tem ainda poucos profissionais que atuam diretamente nesse mercado. Muitos profissionais que atuam com essas equipes, eles vêm do setor do direito do trabalho, do setor desportivo, que é uma portabilidade natural, né, desses profissionais para atuar diretamente com o cenário, mas você ainda tem poucos profissionais diretamente ligados com a questão do esporte eletrônico. Muitos atuam em questões pontuais, né, de necessidade de uma assessoria jurídica pontual, mas são poucos os escritórios que têm uma área dedicada, por exemplo, para esporte eletrônico. Poucos profissionais que atuam exclusivamente na parte do esporte eletrônico. E de oportunidade para o setor, o que você enxerga atualmente?
Bom, você tem um grande leque, né, de oportunidades. Você tem, além das outras profissões que eu citei, na parte jurídica, você tem uma área que carece de profissionais, né, que entendam o setor, que entendam a parte jurídica. Nós temos profissionais muito bons atuando e fazendo toda essa parte organizacional, que já criaram muita coisa no passado, que, por exemplo, todas essas teses que a gente discute hoje sobre se é aplicável a justiça do trabalho, o contrato de atleta, a gente deve sim a esses profissionais jurídicos que lá atrás assessoraram essas equipes, organizaram as equipes, que tiveram contato com as primeiras as reclamações trabalhistas e conseguiram, de certa forma, trazer um pouco da expertise deles da parte de direito desportivo para esse cenário. Mas ainda falta profissionais, por exemplo, que enxerguem isso como um todo e como uma área de negócio. Aí a gente pode pensar no esporte como uma área, um setor de negócios específico, porque você tem desde lá do atleta até as equipes, os profissionais, todo o backstage que trabalha, as organizadoras de eventos, por exemplo, e o streamer na ponta, e quem faz a transmissão, e o investidor lá fora que vem e injeta o capital para que um campeonato, por exemplo, ocorra. Então você tem diversas oportunidades. E as equipes, quanto mais elas vão se capacitando e se tornando profissionais, elas vão tendo os seus desafios como qualquer empresa. Por exemplo, a necessidade de hoje ter um código de conduta e ética, um setor de compliance específico, porque você tem questões que são particulares do setor. Vamos imaginar, tem muita questão que envolve o match fixing, que é quando você combina os resultados. Então são questões que você precisa tratar internamente, como que você vai punir esse atleta se isso acontecer, qual vai ser a conduta, qual vai ser o procedimento interno para esse tipo de situação, como você lida com os seus atletas nas redes sociais, porque os atletas usam a rede social como canal direto deles de comunicação com os fãs e como uma forma deles lidarem com a sua vida social. Então você tem o atleta que joga, ele está jogando 5 minutos depois, ele está no Twitter conversando com as pessoas e a gente vê muitos problemas desse relacionamento e das formas como eles agem, e eles agindo lá, eles agem com a camisa da empresa, camisa do time. E aí como que o time vai lidar com essa situação? Então, se a gente for conversando aqui, a gente vai puxando muita coisa que dá para atuar, que dá para desenvolver, e um leque de oportunidades grandes. Mas assim, a dica que eu dou não basta você gostar de jogar, né? Muita gente vem e conversa e fala, pô, Antônio, eu jogo bastante, desde pequeno eu tô jogando e tal. Eu falei, tá, mas qual é a base jurídica? Como é que vem toda essa parte de doutrina, de conhecimento, da parte jurídica? Você tem que ter uma bagagem profissional, não basta você gostar só de determinada coisa, que isso vai ajudar você a entender o seu cenário e o negócio que você está inserido, mas não é determinante. Entendi. E já tem, assim, grandes questões sendo discutidas no Poder Judiciário, ou como é uma coisa mais recente, ainda não tem muita ação com proporções grandes distribuídas? Não, ações grandes você não tem. Você ainda tem discussões muito, muito novas, né? E assim, reclamações trabalhistas, por exemplo, de atletas que não chegaram a amadurecer, pararam por acordo, por exemplo, dentro do judiciário. Então você não teve ainda muita coisa, você não tem muitas decisões para utilizar como base e formar uma jurisprudência sobre essa questão. Mas você vai ter as discussões jurídicas, isso vai ter, você tem alguns desafios que podem chegar no judiciário, isso é importante que as empresas, as equipes estejam cientes. Por exemplo, vamos trazer um ponto aqui que é um ponto interessante, como eles se organizam nos treinamentos. As equipes, elas se organizam de duas formas, elas têm as game houses, ou as game offices. Game houses, como funcionam? São as casas que eles têm, um local onde eles abrigam os atletas, e lá eles, além dos atletas ficarem por lá, eles treinam por lá, mas se confunde muito algumas relações, por exemplo, o horário de trabalho dele com o horário de descanso. São coisas que vão se misturando, porque como ele fica 24 horas dentro de um local,
os controles, por exemplo, de jornada, os controles de atuação, são diversas, de algumas vezes falhas. Então é um risco que isso pode gerar para alguma equipe se ela não tiver controles claros e específicos sobre esses horários de trabalho, de treinamento dos atletas dentro das game houses. As game offices, por exemplo, são diferentes. Elas funcionam como verdadeiros escritórios. É um local específico, o atleta sai de casa, vai para a game office, faz o seu treinamento no horário, chega num horário, sai num outro horário e pronto, e termina. E aí os principais contratos hoje em dia, que essas né, tanto game house que você disse, quanto game office, os contratos majoritariamente eles estão sendo feitos como contratos de trabalho ou não? São contratos de natureza civil mesmo, e depende muito, caso a caso, de como que cada um vai encarar essa relação no caso específico. Então, a questão dos contratos, elas variam um pouco de como cada equipe vai atuar. Então isso diferencia um pouco. A gente pode verificar como cada equipe vai atuar com os seus atletas e quais as modalidades que ela vai atuar. Você tem hoje modalidades que são as modalidades individuais, né, que você necessita só de um atleta para uma competição, e as modalidades coletivas, que são aquelas que se estruturam realmente como equipes, né, onde você tem de 5 a 8, 10 jogadores numa equipe. E isso pode diferenciar de alguma forma o contrato que você vai usar, a relação contratual que você vai ter diretamente com esses atletas. E outra é a forma como você vai lidar. Então você tem esses contratos com os atletas, mas você tem um outro personagem que diretamente está ligado nas organizações, que é o streamer, né, que é o gerador de conteúdo. Tem muitas equipes que contratam essas pessoas, os geradores de conteúdo, os streamers, para ficarem jogando efetivamente e atraindo o público e fazendo a divulgação da marca. Só para quem não está acostumado com esse ramo, os streamers, qual que é o papel deles? O que eles fazem na prática? Eles jogam, enquanto eles estão jogando, as pessoas vão acessando e vendo a forma com que eles estão jogando? Isso, exato. Os streamers, eles ficam online jogando, e geralmente passando dicas, passando formas de como você usar uma estratégia dentro do jogo. E você tem a popularidade dos streamers, né? Streamers, eles saberem interagir com o público gostar de seguir determinado streamer, ele atrai um número muito grande de telespectadores dentro dos canais, né, de transmissão. E eles funcionam para as equipes como os divulgadores da marca. Então, os streamers, eles têm contratos para que desenvolvam, para que gerem conteúdos. E aí vamos pensar nesses contratos, né? Os contratos, como você vai fazer um contrato? Você vai fazer um contrato de prestação de serviço? Ou você vai fazer um contrato realmente de trabalho com esse streamer? Vai depender de como você vai lidar com ele. Se você quer que seu streamer tenha um horário certo para realizar as transmissões, que ele tenha uma meta de transmissões, em que você vai efetivamente cobrar essas metas, se você vai ter a característica de subordinação nesse contrato, não tem como você fazer um contrato de prestação de serviço. Então, são essas características que são importantes você observar antes da contratação. E isso vem sendo observado pelo mercado ou não? Ou é aquele movimento que a gente vê que acontece também em outros setores, de que vai se fazendo as coisas vão sendo feitas, e à medida em que elas vão amadurecendo é que as pessoas começam a se preocupar com a formalização jurídica disso? Olha, Gustavo, é bem isso que você falou. É mercado quando está em formação, que ainda é um mercado em formação, por mais que tenha anos de desenvolvimento, ainda é um mercado novo e em formação. Ele vai se desenvolvendo conforme as necessidades de uma parte e as necessidades de outra. Então, você vê muitos contratos de prestação de serviços que a parte, ela atua como um verdadeiro empregado. Então, isso se torna um risco muito grande. Mas, por um outro lado, você tem na outra ponta, né, o prestador de serviço, como um prestador que, de certa forma, ele quer se manter no mercado, ele quer estar ligado àquela marca, ele quer divulgar também o seu trabalho e acaba deixando as relações jurídicas frágeis por interesse dos dois, né? Por ser uma parte mais frágil, que não quer perder posição ou mercado de trabalho, e o outro porque
é interessante também desenvolver um contrato que seja mais vantajoso para ele. Mas tem muita irregularidade ainda que se observa aí no cenário. Então tem muita oportunidade aí para os profissionais do direito trabalharem, né? Bastante. É que assim, você tem pouco risco ainda sendo visto, mas a gente sabe que é uma fagulha, né? E ainda mais que são esses valores astronômicos, né, que a gente comentou no começo do episódio, né? Então, assim, as pessoas, por mais que seja uma coisa, tá online e tudo mais, cada um por si, ou montar uma equipe pequena, você tem um valor tão grande envolvido e reflexos não só nas competições, em patrocínios, em premiações, você tem aí produtos, você tem questões de mídias sociais envolvidas, então são valores que vão sendo agregados e quando você olha, você tem um montante muito alto, o que tornaria o seu risco lá de uma relação entre A e B, A e B, mas o valor é milionário, né? Então o risco passa a ser muito grande, né? Exatamente. E o que eu converso com algumas equipes, por exemplo, principalmente as equipes que estão em formação, que estão começando a ganhar destaque e que já começam a receber propostas de patrocínio, é que eles precisam estar organizados. Né? Assim, uma equipe organizada, você tem uma empresa, realmente pensar aquilo como empresa, porque muitos times começam como verdadeiros, por exemplo, o Free Fire tem muita gente que se junta para jogar, forma uma guilda, e isso vai se tornando profissional, vai ficando competitivo, eles vão ganhando musculatura no cenário e se transforma num time. Mas se você quer transformar tudo isso num negócio efetivamente, você tem que virar a chave. Então aí acabou aquela questão de são 5, 4 amigos jogando e a gente vai para o campeonato, a gente ganha R$ 2.000 de premiação e racha entre a gente, ou você vai querer realmente virar a chave e virar empresário, estruturar uma equipe, ir para o cenário, receber investimento, receber patrocínio, mas para isso você tem que estar estruturado, você tem que estar com os seus contratos ok, você tem que estar com a marca ok do seu time, você tem que estar com seus contratos e as pessoas envolvidas de certa forma regularizadas, porque quem vai investir quer investir em algo que está sólido e está organizado. Um investidor não vai colocar dinheiro em uma situação que ele vê que não tem uma estrutura profissional. Então, eu sempre converso bastante com essas equipes que estão em formação para que eles realmente tomem preocupação com isso, que eles realmente comecem a olhar esse negócio deles e se querem realmente se transformar num negócio, que eles pensem isso efetivamente como um negócio. E aí parte com toda a regularização jurídica, a regularização das relações e também a conduta que ele vai ter com os envolvidos. Você falando isso me lembra muito o mercado de startups, né? Porque os movimentos são muito parecidos. Uhum. Muitas empresas começam ali sem nenhum tipo de relacionamento formal, jurídico, escrito. Aí você tem a oportunidade, de repente, de um investidor querer investir na startup e não tem nada pronto, você disse agora, né, se preparem aí, porque na hora que virar a chave, né, e aí no mundo das startups tem muito isso também de receber investimentos e tal, então, assim, acho que as similaridades são muito, muito grandes, né, tanto das questões dos erros que são cometidos, quanto do movimento do mercado em si, de desenvolvimento, de produto, de empresa, de investimento. Então, acho que dá para beber muito nessa fonte também. Sim, e é exatamente essa relação que você fez é uma relação perfeita, porque são verdadeiras startups. Podem mudar de um dia para a noite de 5 pessoas que jogam para um time. Você tem, por exemplo, situações em que vem um investidor que quer investir no time, vê o time se destacando, olha lá os jogadores têm não sei quantos mil acessos nos canais deles de divulgação, jogador com Instagram e rede social com muitos seguidores, uma coisa que é importante para determinadas marcas e investidores. Eles vão, conversam, não tem nada estruturado, muitas vezes eles não têm tempo a perder para aguardar a pessoa se estruturar numa equipe, abrir uma empresa e tal, para injetar o dinheiro. Muitas vezes eles fazem o quê? Pega os 4 que estão jogando lá, contrata por fora, o investimento não é alto, se você for ver, você pega um investidor, contrata um jogador de início, um jogador de inicial, você paga um salário de R$ 2.000, que seja, que já é um salário bom para o início, né? Bom que eu digo, olhando o cenário, e monta uma equipe
com menos de 30, 50 mil e não investe, né? Então você perde uma chance de investimento para formar uma equipe por não estar regularizado. Legal, muito legal. E aí a gente falou lá no começo, né, dos impactos do coronavírus, da Covid-19 nesse mercado, bem superficialmente. O que você está vislumbrando aí para depois que a gente passar por isso? É um mercado que vai dar uma caída como vários outros, como a maioria dos mercados, né, que a gente está vendo que o movimento de queda está atingindo a maioria dos mercados, ou pelo fato de ser eletrônico, tem uma chance de se potencializar? A sua visão é qual sobre isso? Gustavo, eu acho que assim, o esporte eletrônico, por ele não depender efetivamente assim, 100% de contato físico e de relações humanas, que é o que a gente está com mais dificuldade hoje em dia, né? Na quarentena, isolamento social, então, e as competições esportivas em geral todas estão paralisadas, as grandes, você vê NBA, campeonatos parados, que você jamais imaginava que isso ia acontecer, até pelo dinheiro envolvido, né, que ninguém quer parar por essas questões. Eu acho que ele leva uma vantagem sim, nisso, porque de certa forma ele não precisa parar para ocorrer. Muitos dos campeonatos podem correr sem a necessidade de estarem presencialmente juntos, os competidores, mas eu acho que haverá sim uma desaceleração em algum ponto, porque muitas das modalidades elas são gerenciadas pelas desenvolvedoras são empresas, e por serem empresas elas têm funcionários param, produções param, alguns investimentos ficam parados, então de certa forma é um mercado que pode sofrer menos, mas vai sofrer. Você vê aí as notícias, por exemplo, países que estão parados, e aí você vê a venda de jogos online crescendo bastante, porque as pessoas estão em casa, mas estão comprando, estão adquirindo jogos. Você vê os números da Steam crescendo, e outras empresas que conseguem crescer aí na venda de jogos. Mas o mercado não é só venda de jogos, né? Quando você pensa, aí a gente pensando no esporte eletrônico, tem todo o cenário competitivo, tem todo o envolvimento para você gerar, por exemplo, essas conexões, para que você não tenha nenhum problema de latência, para que as velocidades estejam mantidas e você não tenha problema nas disputas. Isso envolve pessoas, envolve investimentos e de certa forma, isso eu acredito que vai sofrer um pouco, sim. Talvez não sofra tanto quanto outros mercados, por ter essa vantagem, mas eu acho que sofrer, todo mundo vai sofrer, né, com essa paralisação. Com certeza, vai dar um impacto em praticamente todos os setores. Você teve uma notícia hoje, por exemplo, que eu acabei de ver, que o Flamengo dispensou 3, 4 atletas da line dele de League of Legends. Então, assim, já começa a ter reflexos diretos, né? Assim como as empresas ou estão concedendo férias coletivas ou suspendendo contratos, o que seja, ou diminuindo salário, diminuindo jornada, as equipes também já estão olhando os investimentos de outra forma. Um outro tema que eu queria abordar com você, Antônio, passa um pouco pela questão dos esportes eletrônicos, das apostas esportivas, que no Brasil também é um mercado que a gente vê que está crescendo muito e também tem uma demanda jurídica muito carente e não temos legislação sobre isso. Como que está hoje essa situação do mercado de apostas no cenário brasileiro? A questão de apostas ela é uma questão ainda delicada, né, discutível ainda com a questão da legislação interna aqui, e quando você vê também com o esporte eletrônico já é um personagem, né, das apostas. Lá fora, grandes competições já são objetos de apostas, e aqui no Brasil você já tem algumas empresas atuando com jogos específicos aqui no Brasil, mas ainda é muito novo, assim, para os investimentos serem grandes, né, nesse cenário. Mas é algo, por exemplo, que também estava sendo tratado de forma legislativa, mas acredito que é mais uma questão legislativa que vai ficar paralisada aí por todas as questões da pandemia, né?
E tem, porque a gente vê aí vários times sendo patrocinados, fazendo, né, propaganda com sites de apostas. Você sabe como que eles estão burlando isso? Eles estão hospedando essas empresas em outros países para conseguir chegar até o Brasil, porque os números que eu vi também são que, até que dentro do Brasil, a quantidade de apostas tem aumentado cada vez mais, né? Geralmente elas atuam com empresas fora do Brasil, né? São os servidores fora, empresas que em locais que a legislação já funciona de forma mais tranquila, mas o funcionamento interno aqui no Brasil ainda é complicado, né? É um mercado que poderia injetar muito valor dentro do cenário esportivo, é um cenário que poderia contribuir muito para o desenvolvimento, mas aí pensando de outro lado também, é um tipo de investimento que as empresas e as ligas precisam olhar isso com olhos também de integridade do esporte. Não olhar só pelo viés do investimento, mas como as apostas e as empresas de apostas também se adaptam às questões de normas, condutas e integridade do esporte. Legal. Antônio, para quem se interessou sobre o tema, quer se especializar na área ou precisa de mais algum suporte de conhecimento, tem algum canal que você indica para essas pessoas? Algum site, blog, vídeo? Para onde que você direcionaria essas pessoas? Olha, tem muita coisa que sai lá fora, né, de discussões sobre esporte eletrônico, de regulamentação, sobre a questão do esporte eletrônico, os canais estrangeiros. Não tem um canal específico onde eu busco mais por indexação mesmo de palavra, né, por esporte eletrônico, e sempre coloco isso nas buscas. Aqui no Brasil já tem faculdades trabalhando com isso, com o esporte eletrônico. Tem um curso na FIA direcionado para o esporte eletrônico. Eu sei da Live Arena. A Live Arena faz cursos direcionados também para esporte eletrônico, para jogadores mesmo, a pessoa que quer se tornar pro player ou profissional da área, eles têm cursos específicos para isso. E quem mais que eu posso citar? Existe a Confederação Brasileira de Esportes, que também faz cursos relacionados à questão de gestão de equipes, questão de profissionalização do mercado. Eles fornecem bastante cursos sobre isso. Tem perfis que eu sigo. Eu coloco muita coisa também no meu perfil. Quem quiser seguir lá no Instagram, eu sempre coloco alguma coisa por lá e tento passar um pouco das dúvidas que eu tenho, que o pessoal tem, que o pessoal me passa. Eu vou colocar aqui na descrição o link do seu Instagram também, mas para quem estiver ouvindo aí, qual que é o seu Instagram? É o @Bratefish. Se você colocar lá Bratefish, BRATEFIXZ, já vai me achar lá. Beleza. Antônio, então, mais uma vez, queria te agradecer por ter participado do Direito 4.0. Muito obrigado, viu? Não, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade aí e estamos às ordens. Se quiser conversar um pouco mais, só procurar. Excelente. Até o próximo episódio, pessoal.